Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Nesta quarta-feira, dia 1º de julho, a Santa Igreja propõe para nós o Evangelho escrito por São Mateus. Acompanhemos, portanto, a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o evangelho que nós ouvimos hoje é uma continuação do evangelho de ontem. Ontem nós ouvimos a narrativa que nos trazia o momento em que Jesus acalma a tempestade. E ao atravessar o lago, chegando na outra margem, ele se depara com 2 homens possuídos pelo demônio. 2 homens que saíam dos túmulos de um cemitério e iam em direção ao Senhor, muito raivosos, e gritavam: "O que tem a ver tu conosco, Filho de Deus? Viestes nos atormentar antes da hora." Ora, uma das características, uma das consequências da ação do inimigo em nossas vidas é fazer justamente com que nós, de forma desejosa, nos isolemos dos outros. Esta simbologia de 2 homens possuídos que saem dos túmulos quer significar para nós justamente o isolamento, estar longe do convívio das pessoas, estar longe das pessoas que nós amamos. Não um isolamento como nós observamos nestes tempos atuais, mas um isolamento do tipo: eu não quero mais estar na presença daquela pessoa, eu não quero estar mais na presença daquela outra pessoa, e pouco a pouco nós vamos rompendo as nossas relações de amizade, pouco a pouco nós vamos rompendo as nossas relações familiares. Não tenha dúvida. Onde existe uma ruptura de uma relação entre pessoas que se amam, pessoas que são sonhos de Deus para a nossa vida, existe aí uma ação de Satanás. E os 2 homens não somente viviam isolados, mas viviam em um estado raivoso, irados, bravos. A ação de Satanás também faz isto. A ação de Satanás faz com que nós nos tornemos cada vez mais irados. E a ira não realiza a justiça divina. A ira não realiza a justiça divina. O que isso quer dizer? Quer dizer que nos momentos de raiva, nos momentos de ira, nós não conseguiremos realizar aquilo que é vontade de Deus, porque é uma consequência da ação do inimigo nas nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, não quer dizer que nós estejamos possuídos pelo inimigo todas as vezes que nós estamos numa situação de raiva, de ira. Não. Eu estou dizendo que é uma consequência da ação dele em nossas vidas.
este estado de ira. Ele trabalha com todas as artimanhas para que nós vivamos irados. E isto é o que a Escritura nos revela. Aqueles dois homens saíram do meio dos túmulos irados, raivosos, e se dirigiram a Jesus gritando: que queres tu conosco? Porque viestes nos atormentar antes da hora? Ora, o inimigo de Deus sabe que ele já é um derrotado. O inimigo de Deus sabe que ele não tem forças contra a palavra do Senhor. E por isso mesmo ele suplica: se vai nos mandar embora daqui, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus disse: ide. E eles foram. Eles tiveram que obedecer. Assim como a tempestade teve que obedecer à palavra do Senhor, aqueles demônios também tiveram que obedecer à palavra de Jesus. Isto significa que Jesus tem poder sobre todas as coisas, sobre todo o mal que se abate sobre a face da terra. Nós precisamos ter isso claro no nosso coração. Ter isso claro no nosso coração e compreender que muitas vezes aquilo que parece um prejuízo, na verdade é uma libertação. O que parece uma perca, muitas vezes pode ser uma libertação. Aqueles homens que cuidavam da manada de porcos foram até a cidade e contaram tudo o que tinha acontecido. E eis que toda a cidade veio ao encontro do Senhor. E a cidade então diz a Jesus que vá embora da região deles. Eles não querem que aquilo aconteça novamente. Veja, às vezes nós não compreendemos que um mal que acontece, ele só acontece para se evitar um mal maior ainda. Aqueles homens possuídos pelo demônio foram libertos. Aqueles homens possuídos pelo demônio foram libertos. O mal que Jesus os libertou é infinitamente maior do que o prejuízo sofrido pela manada dos porcos que se atirou no mar. Sabe, meu irmão, minha irmã, às vezes os nossos negócios, ficam entre nós e Deus. E é preciso tomar este cuidado para que nós não prefiramos servir ao dinheiro ao invés de servir a Deus. Jesus poderia ter ficado naquela região. Jesus poderia ter realizado muitos e muitos milagres naquela região, mas preferiram mandá-lo embora, porque não compreenderam que a perca daquela manada de porcos, animais que eram considerados impuros para os judeus, não significava nada perto da grande graça que aqueles dois homens alcançaram ao serem libertos da ação do inimigo. Volto a dizer, algumas percas, alguns prejuízos que se abatem sobre nossas vidas são, na verdade, libertação. A gente precisa ter sempre a consciência de que tudo o que acontece nas nossas vidas está sempre debaixo do olhar de Deus. E para aqueles que temem o Senhor, Ele não permite que nenhum mal se abata sobre eles. Ora, meu irmão, minha irmã, tenhamos fé nesta palavra. Tenhamos fé e não tenhamos medo da ação do mal. Tenhamos fé na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e jamais expulsemos para longe de nossas vidas a graça que vem de Deus. Que no dia de hoje nós tenhamos nossa visão descoberta das trevas. Afastada de todas as trevas, nós possamos ver com clareza o agir de Deus em nossas vidas. E possamos aceitar
que a graça de Deus continua a ser derramada, mesmo quando parece que nós estamos perdendo na vida. Assim nós poderemos cada vez mais aumentar a nossa fé neste Deus que nos ama. Jesus tem poder sobre todas as coisas. No dia de hoje, invoque o nome de Jesus. Diante dos problemas que se abaterem sobre a sua vida neste dia, diante das dificuldades que se apresentarem no seu dia, invoque o nome de Jesus. Jesus, este nome tem poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.